Rapaz, aí não vale não. Rapaz, agora sim, hein? Colegas, mais uma vez, graça e paz. Eu creio que só o evangelista Paulinho, que nós talvez ainda não conhecemos, é uma alegria ter o senhor conosco, Paulinho, tá bom? Seja bem-vindo aí, tá bom? Ele é convidado do pastor Joel, lá do Brasil. Sobrinho, né? Sobrinho do pastor Joel. Então, é uma alegria a presença dele aqui conosco. Bom, colegas, nós vamos passar já imediato. Nós temos, durante as quintas anteriores, aí desde que iniciou, a gente tem sempre trazido alguém praticamente de fora para trazer uma palavra nesse tempo. E aí, essa semana, nós vamos usar da casa, como é que chama? Prata da casa. Prata da casa, né? Nós vamos utilizar um prata da casa, que é o pastor Edson, e ele vai estar trazendo uma palavra. Não sei se vocês prestaram atenção no tema, a ideia é proposital mesmo, um tempo de avivamento, né, que deve gerar no nosso coração, na vida dos pastores, igreja. Em tempo de pandemia, viva no Senhor. Ele vai trazer uma palavra inicialmente, depois nós vamos ter uma interação nossa, e a gente quer ter um tempo também de oração, tá bom? Então, pastor Edson, já de antemão, obrigado pela disposição, né, de estar trazendo essa palavra de edificação, que Deus possa usá-lo aí com graça e poder, amém? Vou colocar, pastor Edson, eu vou colocar todo mundo no mudo, viu, pastor Edson? Vou colocar que se alguém entrar, já vai entrar no mudo, aí o senhor tira aí agora do mudo o senhor aí, vai lá. Que Deus abençoe. Amém. Mais uma vez é uma alegria, né? Poder estar compartilhando e com temor e tremor, como todos nós temos experiência algumas vezes de falar pastores, pregar já é uma tarefa muito difícil, né? Para pastores nem se fala. E eu estava pensando, o tema em si que a gente vai abordar hoje é um tema que requer, acima de tudo, um esvaziamento total para que o Espírito de Deus possa falar no nosso coração. Então, essa oportunidade surge na nossa caminhada teológica, num bate-papo ali sobre avivamento, e Deus tem me dado um privilégio de poder ministrar. E espero e creio que o Espírito de Deus possa, apesar de mim, né, usar aquilo que vai ser dito para nos despertar, né? O pastor Marconi fez uma oração aí, pedindo a Deus, e é o que a gente tem que fazer, buscando caminhos, né? E eu creio que nessa manhã esse tema ele é um caminho fundamental para que a gente possa enfrentar, né, essa pandemia, né? Em tempos de pandemia, viva no Senhor é uma oração que deve estar no nosso coração, né? O texto áureo foi extraído de Salmo 143. O salmista diz: a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Como terra sedenta. E a afirmação, a tese, é a urgente necessidade de um genuíno avivamento. Estamos vivendo um momento que um avivamento é imprescindível no tempo que a gente está vivendo. Eu começo com uma tese mais específica, uma afirmação que é importantíssima nesse tema, que é o fato de que o avivamento é prerrogativa única de Deus, ou seja, é algo que parte de Deus, é algo que é movido segundo a soberania de Deus, pertence a Deus, é Deus que age, embora ele faça de todos nós participantes, né? E evidentemente através da oração. E eu me lembrei do saudoso Ernesto Tonini, alguns talvez se lembrem dele, morreu com mais de 100 anos, ou com 100 anos, e ele era um avivalista. E ele dizia o seguinte: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, a oração é fundamental e é a nossa parte, né, para que Deus, na sua soberania, possa manifestar o seu poder. Quando a gente olha para o Velho Testamento e para toda a história, né, desde o Velho Testamento,
né, a gente percebe que essa história sempre foi marcada por vários períodos de avivamento. Há muitos momentos em que Deus precisou e ele agiu, avivando o seu povo. Eu vou citar o Dr. Wesley Duell em algumas ocasiões, e até abrindo um parênteses para pensar nesse homem, acho que o Juarez deve conhecê-lo, né? Ele é um metodista de origem e foi missionário 25 anos na Índia, foi presidente da OMS, que atualmente chama-se One Mission, está na Indiana. Eu tive o privilégio de, por mais de 30 anos, trabalhar numa igreja que estava ligada a essa missão. E, por conta disso, tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Dr. Wesley Duell em alguns acampamentos, em algumas palestras, está bem próximo dele. Em muitas ocasiões que esse homem ministrava, o que ia ministrar depois não conseguia ministrar, porque era arrebatador. Eu experimentei isso em alguns acampamentos, que é algo tremendo. Ele viajou o Brasil inteiro, depois a Candeia começou a editar alguns livros dele, né? E há muitos livros, e eu quero sugerir que, se você tem sede de avivamento, leia os livros do Dr. Wesley Duell, O Fogo do Avivamento, Em Chamas para Deus, Toque o Mundo através de Oração e outros, né? E esse homem, ele faz uma declaração tremenda com relação a esses períodos intermitentes de avivamento. Ele nos lembra que avivamento é a expressão do amor de Deus, pois à vista do constante afastamento do povo de Deus, Deus sempre intervém no intuito de atraí-lo, trazendo de volta para si. Então, Deus faz isso porque Ele ama o seu povo, Ele precisa nos trazer de volta a Ele, né? Então, isso é algo de suma importância. O fundador do Exército da Salvação, né, General Buff, há uma declaração que ele diz o seguinte para o seu povo, né? A tendência do fogo é apagar. E a gente sabe, você que gosta de um churrasquinho, você sabe disso, né? A tendência do fogo é apagar-se. E ele diz: vigiem o fogo no altar do seu coração. O perigo constante para nós é esfriar espiritualmente, perder o fervor e ter menos zelo. O reavivamento pessoal vem pelo compromisso renovado, pela consagração confirmada. Todos precisam repetitivamente desse avivamento pessoal. É algo que todos nós precisamos experimentar. Então, sem dúvida, a gente está vivendo um tempo, né, de pandemia, e não só a pandemia, já há alguns anos, né? É um tempo de profundo afastamento de Deus e da essência da sua palavra, né? Uma inversão de valores, né? O evangelho sendo trocado por um outro evangelho, conforme Paulo diz aos Gálatas, né? O evangelho verdadeiro está sendo deixado de lado. E quando eu penso nisso, é lógico que talvez para muita gente na atualidade isso não seria fato. De repente, as coisas estão dando certo. Hoje a gente vive num tempo de pragmatismo, né? Deu certo, está tudo bem, né? Então, sem considerar os princípios da palavra. Então, talvez o sucesso aparente, o crescimento numérico, as estruturas fenomenais, a mídia, a disposição, a tecnologia em todo sentido, né? Talvez rouba de nós esse sentimento de que a gente está longe de Deus e que a gente precisa voltar para o Senhor, né? A terra está sedenta. A alma dos verdadeiros homens e mulheres de Deus nesses dias tem desejado ardentemente, né, pelo Senhor como terra sedenta, como diz o salmista. Então, nesse cenário, né, talvez de muita positividade, os verdadeiros cristãos têm percebido. Isso você lê, você ouve homens de Deus, você sabe que é fato, né? E é uma angústia pairando no coração daqueles que têm esse discernimento, que conhecem a Deus, que já experimentaram moveres de Deus e, por conseguinte, precisam, né, de se colocar na brecha e, com angústia, se voltam para o Senhor, porque a terra está sedenta. E a pergunta que eu sempre tenho feito para mim, né, seria a pandemia uma ferramenta de Deus para nos trazer de volta e aguçar a nossa fome de Deus? Eu, particularmente, acredito que sim. Eu creio que Deus está atuando no mundo inteiro, está quebrando o poderio, né? Os cientistas, com todo o conhecimento, e não puderam prever e nem resolver, a coisa está difícil.
Deus está trabalhando muito de modo geral, mas como o juiz de Deus começa na casa de Deus, eu tenho absoluta certeza que Deus está permitindo esse tempo para trabalhar na igreja. E para, como o Paulo Bornelli disse na semana passada, para trabalhar nas nossas motivações, para que a gente possa fazer uma revisão da nossa motivação, né? Então, eu creio que Deus tem permitido essa pandemia nesse sentido, tá? Então, a afirmação que eu faço é o seguinte, que nada é mais necessário na igreja contemporânea do que um avivamento genuíno, um avivamento fundamentado na palavra. Não é qualquer avivamento, porque há muitos outros avivamentos, né? A gente percebe que há uma expressiva esterilidade no seio da igreja atual. Esterilidade no sentido de gerar vidas transformadas genuinamente pelo poder de Deus, né? A igreja está doente, precisa de cura. E quando a gente pensa escatologicamente falando, nós sabemos que cada dia que passa nós nos aproximamos da volta de Jesus, né? E eu tenho certeza que o Senhor está preparando a sua igreja. Vocês, a maioria de nós aqui somos casados, eu me lembro perfeitamente, há mais de 30 anos atrás, quando eu me casei, eu tinha uma expectativa de que a minha noiva, que seria minha esposa, entrasse nos portais daquela igreja ali em Belo Horizonte, bonita, mais bonita do que em todo o tempo, totalmente adornada, e graças a Deus ela fez isso, né? Não me decepcionou, né? E continuou com a sua beleza. Mas eu tenho certeza que Jesus não vai querer encontrar uma noiva esfacelada, esfarrapada, vestida de andrajos, né? E a gente sabe, a Bíblia fala do linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos, né? E a igreja precisa ser adornada com o adorno da santidade, da pureza, da integridade. E quando você pensa nisso, essa igreja precisa de ser tratada. E a bênção é que ele próprio se incumbe, o próprio Senhor se incumbe de nos ajudar, né, a confeccionar os verdadeiros adornos para esse momento tremendo que está prestes a acontecer, que é a sua volta e a busca da sua igreja. Então, quando você pensa em avivamentos, normalmente penso, e outros pensam também, muita coisa que eu li muito esses dias sobre avivamento, vários livros, né? E há 3 níveis que a gente precisa considerar quando pensa em avivamento. É o nível pessoal, o nível da igreja e o nível da comunidade. Dificilmente um avivamento vai começar na comunidade ou na sociedade de modo geral. Ele é alcançado porque a igreja recebeu um avivamento, foi visitada. E aí a igreja proporciona esse impacto na sociedade, na comunidade de modo geral. Mas a igreja também só vai experimentar um genuíno avivamento se pessoas dentro dessa igreja estiverem com esse coração ardente e buscarem o Senhor. Então, o avivamento começa no indivíduo. Homens que realmente percebem, muitas vezes solitários, muitas vezes pessoas que não estão não têm muitos amigos, são questionadas na sua espiritualidade, hoje muito mais do que antes. Se um crente começa a viver uma vida piedosa no seio da igreja, um irmãozinho lá, um jovem, ele é questionado, ele é excluído do seu rol, né, de relacionamento, muitas vezes, porque ele se torna, na ótica dos outros, um santarrão. Então, quando pessoas estão famintas de Deus, elas oram e Deus as aviva. E a igreja, sendo receptiva, ela vai ser avivada, impactada. E, consequentemente, a sociedade precisa de ver esse poder de Deus, coisa que a gente não está vendo. A sociedade não está percebendo esse poder. A sociedade, de modo geral, ela está desfazendo da igreja, porque a igreja está tentando andar num outro curso, num outro nível, tentando concorrer com o mundo. Tipo assim, a igreja o mundo tem as melhores bandas, então nós vamos ter as melhores bandas. O mundo tem a melhor estratégia empresarial, nós vamos ter também. Como se isso fosse o papel da igreja. Nada contra ter uma melhor banda, nada contra, como o Bonds, né, que me corrigiu, inclusive o Daniel esses dias, declarou: Deus não unge papéis ou métodos, Deus unge homens. É lógico que os métodos têm seu lugar, as estratégias têm o seu lugar, mas a expectativa está na ação e no poder de Deus. Então, nós precisamos desses 3 níveis: individual, pessoal, igreja, e alcançando, por fim, toda a sociedade. Uma outra tese que é fundamentada na palavra é que uma característica, isso vai contra muita coisa que acontece nos dias de hoje, uma característica da genuinidade da obra do Espírito é a glória de Deus. É a glória de Deus. João 16, 14 nos fala que
o Espírito Santo, uma função talvez a mais importante dele, ele convence, ele faz muitas coisas, ele age, mas talvez a mais importante é glorificar a Jesus. Então, quando uma obra é de Deus, você pode estar certo que Jesus está no centro. Em Isaías 42:8, o Senhor diz que ele não dá a sua glória para outrem, ele não reparte a sua glória, nós somos participantes dela, mas não tomamos posse dela. Né? Nos verdadeiros avivamentos, as emoções jamais são manipuladas pelo homem. E a gente vê muita manipulação nos dias de hoje, evidência de que não há um avivamento, precisamos dele. Né? E uma das marcas do genuíno avivamento é nos conduzir à centralidade de Jesus. Jesus ocupa o lugar tremendo e supremo, e a sociedade percebe isso. Né? Tanta chacota hoje em dia sem temor fora da igreja, por quê? Porque não há temor. Não há temor dentro e, consequentemente, não vai haver temor fora do arraial cristão. Tá? Então, eu ainda quero, na sequência, compartilhar 4 considerações bem objetivas para a gente ter tempo de orar. Né? E eu julgo essas considerações importantes. Primeiro, definições. O que é avivamento? Há muitos termos, né? Reavivamento, despertamento, movimento carismático, mas o mais usual é avivamento. Né? Avivamento é o mover de Deus. Mas eu quero trazer algumas definições, começando com a palavra. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, Paulo encoraja o seu discípulo Timóteo, né, no começo da sua carreira, e ele impôs as mãos sobre Timóteo, e o texto lá diz o seguinte, capítulo 1, verso 6 de 2 Timóteo, por esta razão, diz Paulo a Timóteo, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Algumas versões vão trazer que incendeie o dom de Deus. A palavra reavivar ou incendiar aqui vem do grego anasopurel. E o significado dessa palavra é acender novamente. É acender novamente. E isso é uma referência a algo que acontecia na época com mais frequência do que hoje. Hoje a gente usa outros mecanismos, né? Antigamente se usava muito uma ferramenta chamada Foles. O Foles, lembra muito o respirador que todo mundo está precisando, muita gente está precisando nos dias de hoje, né? O mundo inteiro está buscando comprar respiradores. E o Foles é exatamente aquela ferramenta, né, que você impulsiona um lado no outro e ele gera o ar que desperta, ou que faz com que aquele fogo se acenda. Né? Então, faz com que o fogo que está prestes a apagar volte a chamejar. E isso exige esforço. É por isso que Paulo está dizendo, olha, reavives o dom de você, não fique só com aquele momento, quando eu impus as mãos sobre você. Você precisa desse sopro de Deus. Só que tem um detalhe, muitas vezes nós fabricamos o Foles. Nós, em vez de usar o Foles de Deus, a gente usa o nosso. Porque a carne não tem muito interesse de estar diante de Deus. A minha carne não quer Deus. A minha carne não quer orar. A minha carne não quer consagrar. A minha carne não quer viver uma vida piedosa. Né? Então, a gente cansa muitas vezes, a carne especialmente, de estar continuamente ali avivando, ou permitindo que a corrente desse ar, desse vento do Espírito, sopre e mantenha a nossa vida aquecida e acesa. E aí a gente vai buscar outros foles, os nossos próprios. Né? Aí vamos depositar nossa expectativa, como eu já disse, na metodologia, nas estratégias, nas estruturas humanas, e a gente acha que vai dar certo, porque está dando certo, mas não é Deus que está agindo. Então, eu preciso de estar debaixo dessa corrente do fogo, dessa corrente do sopro, melhor dizendo, do sopro do Espírito, né? Porque ele está o tempo todo fazendo uso do seu Foles para que esse dom seja reavivado continuamente. Né? Outra definição, e eu venho trazer a palavra de um homem chamado Tozer, que alguns já leram, e quem lê Tozer sabe que é um cara de uma profundidade tremenda, que já faleceu, né? E esse livro, e alguns livros que ele escreveu, foi na metade do 1948, mais ou menos, aliás, A Procura de Deus, entre outros, né? Ele faz 2 definições tremendas de avivamento. O que é avivamento? É o sopro, é o novo, veja bem, é o novo sopro refrescante do poder divino. Em outro livro ele vai dizer, é a própria vida de Jesus sendo vivida em nossa vida. Duncan Campbell, que foi um escocês
que foi uma ferramenta de Deus nas Ilhas Hébridas, no norte da Escócia. Deus visitou aquele povo num grande avivamento. Ele faz a seguinte declaração definindo avivamento. Ele diz assim: avivamento é nem mais nem menos que o impacto da personalidade de Jesus sobre uma igreja ou comunidade. A área inteira se torna consciente de Deus. Queridos, vamos pensar um pouquinho. A consciência de Deus não tem sido percebida na comunidade que a gente vive, do lado de fora, e muitas vezes nem do lado de dentro. Né? Então, essa definição é a primeira consideração que eu faço. A segunda são as evidências de que nós precisamos de um avivamento. Né? Isso tem ressonância na história do avivamento, nos homens que viveram e escreveram sobre avivamento. Todo avivamento ele tem algumas coisas semelhantes, cada um tem as suas características distintas, mas muitos têm, a maioria deles está fundamentada em algumas coisas muito semelhantes, e uma delas é a pecaminosidade avassaladora, o pecado graça, ou seja, hoje em dia você olha na mídia, você vê a promiscuidade, você vê a questão da promiscuidade sexual e a pecaminosidade de modo geral, sabe, assustando todos nós. Eu fico imaginando que o cálice da ira de Deus está já derramando. Deus não suporta muito tempo, né, o que tem acontecido nos nossos dias. Isso para não entrar em detalhe, né, naquilo que tem acontecido, como só lembrando recentemente a propaganda da Natura, que nada contra a pessoa em si, né, que foi a ferramenta, mas é um negócio doentio. Só que essa pecaminosidade avassaladora que a gente percebe no mundo, ela não está só no mundo. Infelizmente, ela está dentro do arraial, ela está dentro da igreja. Isso vai gerando a frieza espiritual. E vai se cumprindo aquilo que Jesus disse que seria uma realidade: o amor de muitos esfriaria. Então, quer dizer, o amor e a espiritualidade andam juntos. Há uma frieza de amor, há uma frieza espiritual. E, consequentemente, o mundanismo ele vai se mesclando com o estilo de vida da igreja. Hoje você não sabe o que é mundo, o que é igreja. No tempo que eu me converti, na década de 70, era muito comum a gente falar nos nossos testemunhos: quando eu era do mundo. Hoje a gente nem fala isso mais, né? Porque o mundo está dentro da igreja, há muita semelhança. Eu não sou dado à questão dos usos e costumes, mas eu não tenho dúvida de que as vestimentas, como todas as outras coisas, elas falam também. E hoje, de repente, como alguém disse esse dia, que foi, acho que foi o pastor Juarez, né? Que foi num determinado segmento aí, e aquelas mulheres estavam vestidas de uma maneira absurda, e sem nenhuma percepção, né? Nenhum senso, né? de respeito, de reverência à santidade de Deus. Isso é um traço, mas há outras coisas que a gente percebe que estão se mesclando dentro da igreja, os traços do mundo, né? E isso vai causando dificuldades naqueles que estão chegando na igreja, porque eles não percebem essas diferenças, né? O Dr. Wesley Du cita o Dr. Grant Scroggie, que diz o seguinte: ele disse que jamais houve avivamento espiritual que não começasse com um profundo senso de pecado. Ou seja, todas essas características negativas, os homens de Deus, e isso não necessariamente pastores, muitas vezes são membros de igreja que têm essa percepção, eles começam a perceber e se enojar dessa questão do pecado. O pecado afronta a Deus. Meu pai era um camarada tremendo, ele teve um histórico triste no passado, era um beberrão, eu tive o privilégio de levá-lo a Jesus, ele escrevia cartas para mim ele dizia assim: querido pai, querido filho, querido irmão. Iria fazer 93 anos se estivesse conosco. E meu pai era um cara tremendo. E, apesar da sua vida torta, causou alguns problemas graves para mim na minha adolescência, né? Mas, mesmo assim, às vezes eu estava na rua ou no boteco, que eu também andava, a nossa família não era cristã, e eu percebi que alguém afrontava papai. Eu lembro de uma vez que ele sofreu um acidente, um médico humilhou meu pai. Eu tive vontade de arrebentar aquele médico. Sabe? Ele estava afrontando meu pai. O pecado afronta Deus. E com o senso
que eu tenho tido em relação a essas afrontas, com o senso de pecaminosidade que eu tenho em relação a tudo aquilo que afronta e denigra a imagem de Deus. Então, queridos, uma característica comum que marca o tempo que antecede um avivamento genuíno é a consciência da sua necessidade. Se eu e você não entendemos que nós precisamos desse avivamento, nós não vamos buscar. Mas se a gente está entendendo que não há outra saída, que é urgente, que nós precisamos desesperadamente de um avivamento, nós vamos buscar. E, com certeza, o Senhor vai manifestar o seu poder. Citando novamente Tozer, ele vai dizer o seguinte, e olha, essa expressão, essa colocação de Tozer, como eu disse, em algumas décadas atrás, e ele já estava realmente absurdado com tudo que estava acontecendo, mas ele tinha uma percepção que, apesar das trevas, haviam alguns raios de luz. E espero que hoje esses raios de luz também existam no nosso meio. Ele diz o seguinte, naquela época, nessa hora de trevas universais, parece animador um raio de luz dentro do aprisco do cristianismo conservador. Há um número crescente de pessoas cuja vida religiosa se caracteriza por uma profunda fome de Deus. Elas buscam realidades espirituais e não se satisfazem com meras palavras. Paulo dizia, olha, quando eu cheguei a ter voz, eu cheguei em demonstração de espírito e de poder. Ele está dizendo, essas pessoas que estão nessa sede não se satisfazem com meras palavras, nem com corretas interpretações da verdade, porque você pode ter uma correta interpretação baseada numa boa exegese, uma boa hermenêutica, mas se faltar o poder do Espírito Santo, faltou tudo, não resolve, né? Então ele diz, essas pessoas não se satisfazem com isso, com as corretas interpretações da verdade, elas têm sede do próprio Deus e não serão descedentadas enquanto não houverem bebido dessas fontes de água viva, né? Paulo Bornelli citou um texto na semana passada, que é um texto que eu conheci, eu vi e guardo, está lá na introdução do livro de Roy Hession, Queremos Ver a Jesus. Meu alvo é Deus somente, não bênçãos ou poder, nem gozo ou paz, é Deus o anseio do meu ser. Isso aí entra em contradição com muita gente nos dias de hoje. E eu trago para vocês, então, nesse momento, a oração de Isaías 64, 1 e 2. Mas Isaías é uma oração tremenda. Que seja a minha oração. Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti. Que o Senhor nos ajude a refletir nesse texto e a torná-lo na prática na nossa oração. O terceiro e penúltimo tópico, né, considerando um pouco da história dos avivamentos. Vou dar uma pincelada rápida, porque eu quero sugerir, se você não tem lido, que você volte a ler a história dos avivamentos e os homens que marcaram a história. Em tempo de avivamento, Deus opera em algumas horas aquilo que geralmente resulta em tempos de ministério fiel, mas sem avivamento. Por isso que eu digo, há muita gente buscando tantas coisas para um crescimento, e quando Deus age em questão de horas, Deus promove um movimento tremendo, porque é Ele que está agindo. Então, a história dos avivamentos ao longo das eras são resultado de homens que tiveram essa percepção, muitas vezes solitários, e eles se encontraram com o Senhor e promoveram esses avivamentos. Alguns momentos da história que eu quero considerar rapidamente, primeiro pensando na própria história da igreja. Quando você pensa que Jesus treinou aqueles homens durante 3 anos e meio, mais ou menos, um treinamento excelente. Deu a eles autoridade, eles expulsavam demônios, eles ministravam curas. Quando chega, depois da sua morte e ressurreição, lá no capítulo 24 de Lucas, Jesus chega diante daqueles discípulos e diz assim, olha, vocês são minhas testemunhas. Talvez até pudesse ter feito ali um momento de diplomação, porque eles foram bem treinados. Só que eles não estavam aptos com o treinamento que receberam. Vocês são minhas testemunhas, porém, ficai em Jerusalém, até que, e esse até que eu quero guardar para mim e repartir com você, até que sejais revestidos de poder.
E aqueles homens foram orar junto com outros discípulos. E, de repente, diz do livro de Atos, na sequência, que o Espírito de Deus veio no dia de Pentecostes. Eles oraram cerca de quase 50 dias. E, de repente, o Espírito Santo vem. E foi um estardalhaço, extrapola as paredes do cenáculo. O povo todo foi tocado. Pedro, um iletrado, no seu primeiro sermão, impacta multidões, gerando um sentimento de quebrantamento e de convicção de pecado, que as pessoas gritavam. Eu não entendo o que eles falavam, mas acho que eles gritavam. O que faremos? Qual a saída que temos? Porque quando o avivamento vem, a semelhança do que aconteceu perto de nós aqui no tempo de Jonathan Edwards, quando ele pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas ficavam debaixo dos bancos e a distância se quebrantavam, desesperada diante do julgamento de Deus. Isso é necessário para que depois as pessoas possam voltar e conhecer o amor perdoador e redentor do Senhor. Então, aquele povo no primeiro século fez isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que aquele mover tremendo de Deus no Pentecoste não foi único e não poderia ficar só naquele momento. Ele teve sequência. Quando você estuda o livro de Atos, você vai ver vários momentos de enchimento do Espírito Santo. Para citar um exemplo só, no capítulo 4, depois da prisão de Pedro e João, a igreja ora, uma oração centrada em Deus, e diz que o lugar tremeu lá no verso 41, e todos foram cheios do Espírito Santo. Já tinham sido cheios, mas foram cheios novamente. E você vai ver vários eventos na vida de Pedro, de Estevão, de Paulo, novos enchimentos. E é isso que o próprio Paulo, entendendo, exorta a igreja aos Efésios, quando ele escreve a sua carta, e está lá no capítulo 5, no verso 18, quando ele diz enchei-vos do Espírito. É interessante que esse enchei-vos está no grego no tempo imperativo presente, que significa que deve ser algo repetitivo, contínuo, como diz a expressão que eu falei de Paulo a Timóteo, né? Um fogo que precisa de ser reaceso. Tem muita gente que está vivendo o passado, sabe? Aí eu fui batizado com o Espírito Santo, aí eu recebi e acabou. Porque, como eu disse, a carne não quer ficar debaixo do vento do Espírito, do sopro do Espírito. Eu tive as minhas experiências. Eu me converti em 74. Eu me lembro que em outubro de 74 eu tinha alguns meses. Eu vivi num avivamento. Eu experimentei um avivamento local. Era um mover de Deus. Eu lembro que quando eu cheguei no Maracanã, na maior cruzada que Billy Graham já realizou na Terra, segundo os historiadores, e eu tinha 4 meses de convertido, eu andava naqueles corredores, eu estava tão cheio de Deus que as pessoas que nem me conheciam me abordavam e diziam: rapaz, você está brilhando, há brilho nos seus olhos, é um negócio incrível. E os jovens, a gente ia para os montes e voltava brilhando, sabe? Nós cantamos uma música que os antigos vão lembrar: louvado seja o meu Senhor. Num acampamento, queridos, nós ficamos 2 horas cantando aquela música sem parar, e Deus movendo e derramando o seu poder naquele acampamento. Não sei se de carnaval ou de Semana Santa, isso foi mais ou menos lá em 75, né? Coisas tremendas. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava no seminário orando para evangelizar nos carreadores, né, daquela região da cidadezinha de Autônia, onde a Betânia está até hoje. E quando eu cheguei naquela casa, o Espírito de Deus moveu sem palavra alguma. E havia uma mulher que ela não estava mal vestida, mas ela estava usando uma alcinha. E ela começou a chorar, e o marido começou a chorar, e ela correu para o quarto e se vestiu de uma roupa, porque ela se sentiu desnuda na presença de Deus. Mas eu não quero viver do passado. Eu preciso dessa bênção. Hoje, nós precisamos, dessa bênção hoje. Eu não posso viver do passado, né? Charles Finney, um outro homem tremendo, questionado por muitos ainda, né? Advogado, buscando o Senhor na mata, foi cheio do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. Esse homem, onde ele chegava, Deus impactava. Quantos que ele chegou numa fábrica de algodão lá em New York Mills, né? No estado de Nova York, e tinha o dono da fábrica era opositor a ele. Quando ele entra, uma menina começa a rir de zombaria, e de repente algo acontece, ela começa a chorar intermitentemente, cai em convicção de pecado, e as outras pessoas começam a olhar e elas começam a chorar. E aquele homem que era contra Finney começa a chorar e se quebranta diante de Deus. Ele ordena que as máquinas sejam paradas de movimento, invade aquele lugar. Nós precisamos desse poder nesses dias de hoje. Deus tomou aquele lugar.
Conta-se de um homem que a mulher tinha sido visitada naqueles movimentos, ele era contra, ele chega na igreja para zombar, e Finney, sem saber, ministra uma palavra específica para aquele homem, ele se quebranta, chora no colo da sua mulher e se torna o ganhador de almas. A gente poderia te falar de muitos outros, David Brainerd, que foi um grande homem que evangelizou os índios aqui em Massachusetts, em Nova York, em vários lugares. É interessante, olhando na biografia desse homem, ele viveu apenas 29 anos, converteu-se aos 21 anos, 4 anos de vida em missões, ele impactou. Ele teve tuberculose, ele teve crises existenciais, depressões, mas havia uma fome de Deus, aquela oração que muitos faziam: Senhor, dá-me almas ou morrerei. Dá-me almas ou morrerei. Esse homem, no final da vida, já mal, ele chega aqui em Massachusetts, vai para North Temple, onde morava Jonathan Edwards, que o recebe, e ali ele morre. Jonathan Edwards escreve a biografia de David Brainerd, que influenciou muitos missionários, grandes missionários. Um homem que viveu em Deus, impactou. O Duncan Campbell, que eu já citei, das Ilhas Hébridas, um homem que não era dado a emocionalismo, não era muito dado à obra, ao movimento carismático, a dons espirituais, mas Deus usou a vida desse camarada de uma maneira tremenda. Pessoas urravam, pessoas caíam em convicção de pecado. No tempo de Finney, os eventos que Finney fazia, não tinha mídia na época, nem precisava, porque as pessoas enchiam, uma ia falando para o outro e, de repente, lotava os auditórios. O George Whitefield, John Wesley, fizeram isso no seu tempo. Conta-se que uma vez chegou um camarada numa região buscando um incrédulo, buscando um boteco. E ele não achava o boteco. E ele perguntou a alguém: escuta, não tem boteco nesse lugar? Aí o sujeito respondeu: rapaz, você não sabe? John Wesley passou por aqui. Fechou os botecos. Evan Roberts, no movimento 904 e 905, impactou a Inglaterra, o país de Gales, toda aquela região, né? E os botecos foram fechados, pessoas se convertiam. George Whitefield, que esteve na Inglaterra e viveu aqui pertinho da gente também, nos Estados Unidos, morreu jovem também, 50 e poucos anos. Um homem que viveu e promoveu um avivamento aqui nessa região. Essa terra que a gente vive hoje, ela está encharcada das lágrimas desses homens que promoveram o avivamento aqui, permitiram o Espírito Santo agir. Nós estamos debaixo da bênção, aqui é só trazer de volta. Pensando no livro O Avivamento, de John Stott, que é um livro que das mensagens que ele ministra na comemoração do 100º ano do avivamento, foi em 59, ele se referiu ao avivamento de 1859. Em 1959, ele ministra, comemorando o 100º avivamento, no intuito de trazer de volta aquele fogo. Ele faz uma ilustração muito interessante. Quando Isaac chega de volta à sua terra, ele precisava de água, seu povo precisava de água. Em vez de ele abrir novas fontes, novos poços, ele foi aos velhos poços que Abraão tinha abrido. E aí ele está entulhado, os filisteus tinham entulhado, mas as águas estavam ali, ele manda desentulhar aqueles poços. De repente, nós não estamos precisando de novos poços. A gente pensa que a linguagem, muitos têm dito isso ao longo dos anos, e a gente acha que o homem moderno precisa de uma mensagem moderna, ele precisa de contextualização, sim, mas a mensagem é a mesma, porque o homem é o mesmo. O homem está fundado num tripé. Quando você vê lá no livro de Gênesis, né, aquela mulher que foi a Eva, né, ela, depois de ser atacada, né, convencida por Satanás, diz a Bíblia que ela viu que a árvore era boa para se comer. Lembra dessa palavra satisfação? Depois era agradável aos olhos. Lembra dessa palavra possessão, porque aquilo que você vê, você quer ter. E depois ela dizia agradável para dar entendimento. Aí a gente sugere a palavra posição. O homem tem esse tripé na vida dele. Quando Jesus foi tentado lá na tentação, né, capítulo 4 de Lucas e Mateus, você vai ver que Satanás atacou essas 3 áreas. A área da satisfação, você pode transformar essas pedras em pães e ser filho de Deus. A área da possessão, ele mostrou para eles os reinos. Você pode ter tudo se me adorar. Possessão. Olha, pula desse pináculo que você vai ser conhecido, os anjos vão agir. Posição. Você vai ver João, na sua primeira carta, falando e exortando sobre a concupiscência da carne, satisfação, a concupiscência dos olhos, possessão, e a concupiscência e a soberba da vida, posição. O mundo está fundamentado nisso, a propaganda age em cima disso, sabe? Mostrando aquilo que você não deseja e nem precisa, você vai comprar.
porque você quer ter satisfação. O entretenimento é a nossa mola mestra. Entende? Então, eu preciso... Essas coisas têm o seu lugar, o seu devido lugar, mas eu preciso de estar voltando para o Senhor, sabe? E buscando aquilo que Ele promove na minha vida. Então, aquela igreja do primeiro século teve repetitivos moveres de Deus. Charles Finney foi usado por Deus, David Bryan foi usado por Deus, o Campbell está muito envolvido na obra do emocionalismo, foi usado por Deus, Evan Roberts, John Wesley e tantos outros, sabe? Foram movidos. Então, é bom a gente estudar a vida desses homens e trazer para nós de novo, porque o homem precisa da mesma mensagem, o homem é o mesmo, o pecado é o mesmo. Podemos até mudar a roupagem, mas o homem é o mesmo, essencialmente o mesmo. A gente não precisa mudar o critério. E esse outro evangelho que tem tentado levar uma mensagem adequada, mas que não tem trazido impacto. O quarto e último ponto, né, que eu quero trazer para vocês, para a gente refletir, e esse vai ser bem objetivo. Qual a minha parte? Qual a minha parte para que Deus venha avivar a nós aqui da rede, Massachusetts? Qual é o nosso impacto? Trazendo de novo a afirmação de Tozer, ele afirma que há considerável verdade na ideia de que os avivamentos nascem depois da meia-noite, pois os avivamentos ou quaisquer outros dons e graças espirituais só vêm para os que desejam com angústia, com angustiosa intensidade. Se eu e você temos essa percepção da necessidade do avivamento, nós vamos buscar o Senhor. Um outro livro que eu andei lendo, já tinha lido, de Leonardo Ravenhill, Por que tarda o avivamento? Eu quero ler algumas afirmações dele, muito interessantes, que diz respeito a esse tempo que a gente está vivendo. Ele diz o seguinte: por que tarda o avivamento? A resposta é muito simples. Tarda porque os pregadores evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama e aceitação pessoal do que em levar os perdidos ao arrependimento. Tarda porque os nossos cultos evangelísticos parecem mais shows teatrais do que pregação do evangelho. Ele continua: avivamento tarda porque não temos mais intensidade e fervor na oração. A única força diante da qual Deus se rende é a oração. Avivamento tarda porque roubamos a glória que pertence a Deus. Reflitamos um pouco sobre essas palavras de Jesus. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Como podereis crer, lá em João 5, 41, 44, como podereis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? E ele continua, o Leonardo: chega de toda essa autopromoção nos púlpitos, chega de tanto exaltar, e ele não era no tempo da internet, então ele vai dizer: chega de tanto exaltar o meu programa de rádio, a minha igreja, os meus livros, e eu acrescentaria os meus títulos. Hoje é uma febre de títulos. Eu sou servo, sabe? Eu sou pastor, porque usualmente é comum chamar, mas eu tenho uma função pastoral, eu não sou nada mais do que isso, você não é nada mais do que isso. Já é uma febre de títulos que engrandece o homem e denigre a imagem de Deus. Para concluir, a gente, com tempo de oração, os resultados práticos e visíveis do genuíno avivamento são, indubitavelmente, um verdadeiro quebrantamento. Essa é a conclusão que eu tenho chegado. Tem que haver quebrantamento, tem que haver convicção de pecado. Isso vai proporcionar uma restauração de uma profunda comunhão com Deus. Quem sabe eu já tive no passado, preciso voltar. Isso vai resultar em santidade no meio do povo de Deus. Isso vai causar impacto na sociedade ao nosso redor e, consequentemente, haverá evangelismo e crescimento numérico, qualitativo e orgânico e saudável da igreja. O Bornelli usava muito uma expressão no passado, e eu sempre gostei daquela colocação dele: quando uma pessoa se casa, uma mulher se casa, todos nós ficamos na expectativa de que em breve ela terá um bebê, né? Pelo menos, usualmente, espera-se que depois dos 9 meses, né, ela tenha um bebê. Se ela não tem um bebê, ela tem que fazer um tratamento. Minha esposa teve algumas dificuldades para ter o primeiro filho, e ela foi fazer um tratamento. E foi encaminhada para algum medicamento, enfim.
até que, graças a Deus, nós tivemos as nossas filhas gêmeas, depois veio a Rebeca, que está aqui com a gente, ou a gente está com ela hoje, né? Mas o que isso tem a ver com isso? Uma igreja, fazendo analogia, quando ela está não gerando o que ela tem que gerar, seja filhos, seja o mover ou o poder de Deus, é semelhante a uma mulher que está estéril. E aí, como a mulher vai ao ginecologista, muitas vezes a igreja vai para os eventos e para os projetos humanos, no intuito de sanar e sarar. Porque a coisa mais natural para uma mulher é gerar filhos, a coisa que deveria e deve ser mais natural para a igreja é gerar filhos e gerar impacto na sociedade. Então, muitas vezes nós estamos como aquela mulher que precisa de cura, precisa de ser sarada, para que volte a gerar e proporcionar a vida de Deus ao nosso redor. Que Deus possa abençoar a sua e a minha vida e que a gente possa receber da parte de Deus aquilo que o Senhor nos trouxe, né? Porque eu estou recebendo para mim, para que a gente possa orar e nos unir para desejar ardentemente esse mover de Deus, porque não é outra coisa que vai mudar o curso dessa situação que a gente está vivendo nessa pandemia. Nós precisamos dele, é do poder do Espírito na nossa vida. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Edson, por essa palavra tão necessária, própria, inspirada, um alerta, trazer à memória tantas coisas que eu creio que todos nós sabemos, mas esse tempo tem, quando fala aqui sobre a questão do que tarda o avivamento, eu acho que aqui é o ponto que nós poderíamos, quem sabe, parar um pouco e nos arrepender. Enfim, eu vou passar ao pastor Daniel esse momento, e é um momento de interação agora. Não sei se você tem pergunta, se você tem alguma colocação, algo a acrescentar. Seria esse tempo que nós estamos chamando de interação. E aí eu deixo aí na coordenação do pastor Daniel, e no terceiro tempo nós queríamos dedicar um tempo de oração. Então, em primeiro lugar, eu quero dar graças a Deus pela palavra do pastor Edson. Muito tempo que eu não escuto uma mensagem sobre avivamento. Muito tempo. Já são dois tipos de mensagens que foram ficando escassas. Mensagens que a gente ouvia muito antigamente. Mensagens que falassem sobre a vinda de Cristo, sobre a volta de Jesus, mensagens sobre avivamento. Talvez não seja por acaso que as duas tenham diminuído as suas frequências nos nossos púlpitos, não é? Graças a Deus por essa palavra, pastor Edson, muito tocante, muito confortadora e muito animadora também para o meu coração. A palavra está franqueada, não sei se alguém gostaria de dizer alguma coisa, de fazer alguma colocação, contar algum testemunho. Talvez fosse muito válido agora, você que teve experiência de vivenciar algum avivamento na sua vida, pessoal ou na sua igreja, você compartilhar agora. Bom dia, irmão. Vocês estão me ouvindo aí? Pastor Cleonir. Ok. Eu tenho lido e já li muitíssimos livros sobre avivamento, sobre movimentos de avivamento. Desde a minha conversão, eu tenho experimentado épocas de avivamento na minha vida. Quando a gente fala de avivamento na igreja, eu tenho uma pergunta que é para todos os irmãos, não é só para o irmão Edson, não é só pelo pastor Edson, para todos nós. A gente meditar nisso. Eu não sei se é minha má interpretação ou falta de conhecimento mais profundo nessa área, mas uma coisa me intriga um pouco nessa situação, é no sentido,
o avivamento depende de nós ou o avivamento depende do tempo de Deus ou depende das duas coisas juntas? Ok, e eu vou explicar por que estou fazendo essa pergunta. Eu tenho visto, na minha 46 anos servindo o Senhor, então, tenho visto no meu ministério, outros ministérios, etc., que muitos irmãos, muitos pastores oram, gente sincera, gente de Deus, gente que tem intimidade, tem conhecimento, tem temor de Deus. Ora sobre isso, sobre avivamento, e muitas vezes a sua oração não é respondida no sentido assim, Deus não manda o avivamento que a pessoa está orando, está pedindo. Então, é uma pergunta que eu sempre tive nessa aí, sabe? A gente, quando lê a história dos avivamentos, etc., fora disso, a gente sabe que a igreja na Terra sempre teve e sempre haverá um grupo de pessoas, grupo de homens, pastores, líderes, membros da igreja, que tem sede de Deus, que busca Deus com sinceridade. Um povo santo, realmente, um povo que não vive sem a presença de Deus na sua vida. E uma pergunta uma coisa que me intriga nessa situação de avivamento, ok? Porque se Deus não quiser, e vocês vão entender aqui o que eu vou dizer, se Deus não quiser mandar o avivamento no tempo que não está determinado por Ele, a gente pode orar, pode morrer de orar, que não virá. Agora, não seria essa a questão de nós entendermos, né, o tempo de Deus nessa situação, quando nós entendemos o tempo, o propósito de Deus nesse momento, a gente tomar atitude, a gente tomar a posição que nós, como igreja, precisamos tomar. Porque o avivamento nada mais é do que, é lógico, que isso é bem amplo o assunto, mas vou resumir. Nada mais é do que um derramar da presença de Deus na pessoa do Espírito Santo sobre a igreja. E com ele vem dons, vem salvação de almas, vem transformações de vida, etc. Mas a gente, quando lê Isaías, e a gente vê um dos clamores de Isaías, que ele fala, até que lá do céu o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre nós. Ok, coloquei a pergunta aqui, o que é que os pastores acham disso? O que é que os pastores pensam disso? Nós temos é só a nossa posição, a nossa responsabilidade de orar pelo avivamento, mas também a gente depende da vontade de Deus no sentido assim, se não é o tempo certo de Deus, se não é o momento certo de Deus, o que nós podemos fazer nessa situação? É meio complicada a minha pergunta, entendeu? Mas eu não sei se os irmãos entenderam o que eu estou querendo expressar. A pergunta do pastor Cleoni é complicada, mas é muito importante para nós termos uma definição. Sabe, é muito complicado, e eu vou passar a palavra aos irmãos para responderem. Agora já tem o pastor João aqui levantando a mão para falar, mas eu quero, em primeiro lugar, passar a palavra ao pastor Edson, que tem o privilégio de ser aquele que expôs a palavra agora, ser o primeiro a responder. E depois o irmão João, depois o irmão Paulinho. Eu coloquei bem no começo essas duas verdades. Não tem dúvida de que o avivamento é prerrogativa de Deus, é direito de Deus, né? Faz parte da sua soberania, ele que age. Mas a história demonstra que nós somos chamados a participar desse momento. A gente vai olhar textos como 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e vai por aí afora, o Senhor disse que vai agir. Então, a nossa participação é orar.
Então, eu não tenho dúvida de que o momento que a gente vive é um momento que Deus deseja derramar o seu poder, como já derramou em outras ocasiões, né? Eu não tenho dúvida disso. É um ato soberano de Deus, mas ele move corações para estar na brecha da oração e da intercessão, para que ele possa renovar a sua igreja, a fim de que ele receba a glória, só ele. Obrigado, pastor Edson. Agora a oportunidade o irmão João, depois o irmão Paulinho. Ok. Eu vejo nessa caminhada nossa que a gente tem com o Senhor, e a gente olhando a história da igreja, no seu contexto geral, nós temos visto que uma das coisas que mais tem afastado esses momentos de glória, de bênção, e Deus às vezes, a consciência dos próprios líderes, dos próprios pastores, né? Por exemplo, com respeito a avivamento, né, criou-se o rótulo, né? Você é pentecostal, eu sou tradicional, né? Então, criou essas questões como se nós pudéssemos fazer a obra de Deus independente do Espírito Santo, né? Então, eu vejo, assim, pelo conhecimento que a gente tem na palavra, eu vejo que Jesus colocou a condição de ser revestidos de poder como uma parte principal para cada um de nós, sermos testemunhas dele, né? Essa importância do revestimento de poder. E nós vemos também que na vida dos apóstolos, no ministério dos apóstolos, a primeira preocupação que ele tinha com respeito aos novos convertidos é que se eles haviam recebido o Espírito Santo ou não. Então, eles iam lá, tem um Atos 19, Atos 14, parece, né? Que eles foram lá. A preocupação central dos apóstolos era se eles haviam recebido o Espírito Santo. E a palavra mostra que eles impunham as mãos sobre eles e eles tinham algo diferente. A partir daquele momento que eles recebiam imposição com mãos, eles recebiam algo que transformavam eles, a ponto até de Simão lá oferecer dinheiro para eles ensinar como que fazia aquilo, né? Então, eu vejo que isso, a igreja, por questões assim, denominacionais, tradicionais, tal, relegou isso de lado, né? Quer dizer, que ficou, na maioria dos ministérios, fica à mercê de cada discípulo, né? Cada um que se tiver cedo, isso não é, vamos dizer assim, o principal centro da mensagem do Evangelho para os discípulos, né? Que é... Agora, a opinião do irmão com respeito à pergunta do pastor Cleoni. É isso aí. Agora, quer dizer, aí que eu falo. Depende, a resposta que sim, depende de Deus, mas é a vontade de Deus e é ordenança até do próprio Senhor Jesus que antes de começarmos qualquer coisa, nós fôssemos revestidos. Eu vejo assim. Ele fala, fiquem, você vê, ele falou diretamente para pessoas que esteve com ele, que tinham todo, vamos dizer assim, todo o conhecimento do que era ministério, do que era milagre, do que era tudo, né? E ele disse para aqueles discípulos, fiquem até que vocês sejam revestidos de poder. Eu creio que seria isso a direção para a igreja, né? A gente tem em ênfase de que todos os nossos discípulos sejam batizados ou sejam cheios do Espírito Santo. Essa é a base principal. Muito bem. Então, a pergunta do pastor Cleoni, só para relembrar, é se avivamento é uma ação soberana de Deus ou ele acontece quando nós buscamos? Que Deus manda em sua soberania ou basta nós buscarmos, porque algumas pessoas buscam, mas elas buscam e nunca vêm. Como é que fica isso daí? Pastor Edson, a opinião dele é que a soberania de Deus é absoluta a esse respeito, mas o nosso papel é buscar. E Deus vai mandar o avivamento segundo os seus planos. Não é isso, pastor Edson? O pastor João respondeu que nós somos
mandados buscar ser cheios do Espírito, e Deus quer uma igreja cheia de Espírito, quer os crentes cheios do Espírito. Amém. Irmão Paulinho, por favor. Eu, particularmente, creio que avivamento é uma experiência particular que se estende ao coletivo, porque o tema dessa reunião tem muito a ver com o que eu estou vivenciando. Avivamento durante a pandemia. Eu entendo que as dificuldades nos aproximam mais de Deus. E a gente lendo a Bíblia, a gente descobre isso na história do povo de Israel. A minha esposa está internada com Covid-19, já vai fazer 10 ou 12 dias mais ou menos. E ela teve uma fase bem crítica, bem ruim mesmo. Achei que Jesus fosse levá-la. Hoje ela está bem melhor, mas requer cuidados ainda. E foi através dessa dificuldade que Deus me atraiu a si. O pastor Edson fez uma colocação aí que verdadeiros avivamentos, segundo Tozer, nascem depois da meia-noite. O que quer dizer? Meia-noite significa um momento de angústia, momento de tristeza, desespero. Então, os verdadeiros avivamentos nascem depois da meia-noite. E um dia desse, recebi uma notícia lá do hospital de que ela estava bem ruim mesmo. E Deus colocou no meu coração orar, fazer uma vigília, sozinho, só eu e ele. Aí eu convidei uma irmã de São Paulo para me ajudar em oração e fiquei aqui de 11 até 2 horas da manhã orando. E foi um quebrantamento, uma experiência muito linda que eu tive com Deus. E na manhã seguinte, aquela vigília, mini vigília, né, porque vigília vai até 6 horas da manhã. Na manhã seguinte, aquela experiência, eu recebi uma notícia boa dela. Recebi a notícia que o médico tinha feito exame lá, que estava suspeitando que ela estivesse com trombose, e deu negativo, que ela está bem, está fazendo fisioterapia, está respirando sem a ajuda de aparelhos, não está entubada. Então, avivamento, para mim, não é algo manipulado, não. Está intimamente ligado à soberania de Deus. É Deus que nos conduz a buscar esse avivamento. Porque o pastor colocou aí também que se não estiver no momento determinado, na hora determinada por Deus acontecer esse avivamento, nós podemos orar, fazer vigília, fazer jejum e etc., mas não vai acontecer nada. Eu sempre comento isso com minha esposa aqui, que avivamento, quem produz ele em nós é o Espírito Santo. Então, minha opinião é essa, que o avivamento está assim, intimamente ligado a essa vontade soberana de Deus. E é Amém. Ele que produz em nós o desejo de buscá-lo, porque até então eu estava aqui em casa, em cuidar do filho, preparar as coisas necessárias a ele, arrumo casa, feito uma coisa ou outra, mas não estava tirando um tempo para buscar a Deus. Quando eu recebi essa notícia, Deus colocou no meu coração buscá-lo. E foi um momento maravilhoso, foi uma experiência muito linda que eu tive com Deus naquela madrugada. Então, para mim, avivamento está assim, ligado à soberania de Deus, e é Ele que produz em nós esse desejo. Amém? Amém. Obrigado, Pastor irmão Paulinho. Daniel, o pastor Stephenson, ele levanta uma mãozinha aqui, né? Tá, que eu posso ver aqui, vocês não vê? Eu não sei se ele está com a mão levantada, já tem um tempo já. Não está aparecendo na minha, não. É, só aparece para mim, eu acho. É. Uhum. Graça e paz para cada um. Pastor Eliseu também está levantando a mão lá. É, mas Sim, está me ouvindo, querido? Estamos ouvindo. Estou ouvindo, pastor Stephenson. Quer compartilhar também, pastor Stephenson? Sim, eu queria compartilhar. Primeiramente, agradecer a Deus por essa palavra tremenda, maravilhosa, que confrontou realmente o meu espírito e é sempre um despertamento. Como o irmão Paulo acabou de dizer aí, pastor Paulo, que ele crê que começa, né, um avivamento começa individual. Eu creio assim também e alcança as outras vidas. E ouvir a opinião de cada um dos irmãos, não discordando de ninguém, mas uma pergunta que veio na minha mente aqui, pastor Edson, enquanto ministrava e citava alguns grandes líderes que a gente já ouviu, já leu também,
em 1741, quando Jonathan Edwards pregou a sua mensagem, Pecadores na mão de um Deus irado. Só um minutinho, querido, tem alguém me chamando aqui. Eu vou, então, pastor Stefan, enquanto o senhor responde, ok. Quer continuar a falar agora ou eu posso passar a palavra a outra pessoa? Deixa eu tentar falar. Se me ligar, eu paro e você volta. Eu desliguei o telefone, que o senhor estava me chamando aqui. Então, sobre uma coisa que a gente revê hoje, quando ele ministrava essa palavra, a Bíblia diz que houve, de fato, o pecado foi confrontado. Houve um grande arrependimento, confissões, pessoas voltando para o Senhor. Ali houve um avivamento. Tanto em Massachusetts quanto em Connecticut, esses dois estados foram impactados com essa mensagem nessa época de Jonathan Edwards. A pergunta que eu deixaria para todos nós, para mim inclusive eu tenho que ministrar no dia 30 em uma igreja, e hoje, pastor Edson, eu já peguei uma direção, qual a direção da mensagem que eu devo ministrar, porque eu já estava com outra mensagem, mas depois de ouvir essa então, o irmão tem, então, é uma pergunta, não é uma resposta. Não, tem uma pergunta, não é uma resposta, é uma pergunta. Será que nós não temos que mudar? O irmão não quer esperar terminar o ciclo de resposta para poder colocar a sua pergunta? Porque mas é uma pergunta que não exige resposta do pessoal, é só uma reflexão, uma resposta reflexiva, ok? Será que nós precisamos mudar nos nossos púlpitos o sermão que nós estamos pregando? Talvez nós não estamos confrontando o pecado, a gente não está pregando mensagem que realmente traz as pessoas a compreenderem o estado que elas estão vivendo. Uma pergunta, porque eu creio que se o avivamento vem através, como a segunda crônica que o pastor citou aí, arrepender dos pecados, confessar, arrepender dos pecados e deixar o pecado. Então, assim, é só uma reflexão para a gente pensar. Será que a nossa mensagem, a minha mensagem do dia 30, pastor Edson, vai ser mudada? Vai ser mudada baseada no que eu ouvi hoje, da necessidade que eu creio que a igreja precisa. Ela precisa ter o pecado confrontado. Amém. Obrigado, pastor Stefan. Pastor Eliseu Lemos. Está no mute. Pronto, agora parece que... Deu certo? Está me ouvindo? Estamos lhe ouvindo, só não estamos vendo, mas estamos... Espera aí que eu vou aqui. Pronto. Irmãos, é uma resposta, é um assunto bastante vasto. Eu não diria polêmico, mas ele é muito vasto. E é claro, eu concordo com tudo que foi dito aí, enfim. Eu só quero corroborar em aumentar, ampliar essa questão. Eu acho que uma das respostas que nós devemos dar, e eu não tenho dúvida que a questão do avivamento, ele envolve os dois lados. Tanto o meu buscar esse avivamento, e aí, então, para que haja uma resposta de Deus. Agora, irmãos, o que nós temos que ponderar muito é o seguinte: o que é o avivamento? O que é um avivamento? Para a mensagem de Jonathan Edwards, Deus tinha um avivamento para aquele momento. Eu acho que, e eu acho isso assim, na minha pobreza, eu penso que nós estamos esperando que Deus mova as águas, e estamos até orando para isso, para que nós voltemos ao que nós éramos antes. E eu penso, irmãos, e como eu costumo dizer na nossa igreja, e o pastor Daniel é testemunha disso, eu penso que eu penso bem pensado. Isso sabe? Mesmo. Eu penso que eu penso bem pensado. A igreja que era, irmãos, nós não voltaremos a ser mais 100%. O avivamento que Deus quer que nós tenhamos, irmãos, é como já foi dito aqui, uma mensagem com mais profundidade e com mais clareza, uma mensagem mais cristocêntrica e bibliocêntrica. Esse é o avivamento que Deus quer. Um avivamento que parta, irmãos, dos nossos púlpitos. E eu aprendi uma questão aqui muito importante. Me esqueci quem falou. Do irmão que teve a esposa
com Covid e que recebeu uma... O irmão Paulinho. Olha, irmãos, um avivamento que parta do individual, meu e nosso, que estamos à frente da igreja. À frente da igreja. Viu? Quem sabe Deus quer um avivamento nosso, individual, para que a nossa mensagem seja uma mensagem inflamável e que inflame o coração. Viu? Deus tem falado comigo nesse sentido, de pelo menos comigo, eu ter uma mensagem mais simples, mais superficial, mas nem por isso menos inflamante. Nós temos um público, irmãos, e me perdoem dizer isso, mas nós temos um público bem rasteiro, bem epidérmico, biblicamente falando. E aí nós vamos com a nossa profundidade de buscar e aquela questão toda, e nós não estamos alcançando o coração. Talvez por isso não haja esse inflamar que nós queremos ver. Então, a pergunta que deve ser para nós, o que é para mim um avivamento? De que tipo de avivamento eu preciso? Quem sabe até, irmãos, uma exposição de situações na nossa igreja seja o avivamento que Deus tem para nós. Enfim, eu só queria corroborar com essas palavras. Obrigado, pastor Daniel. Obrigado, pastor Edseu. Eu vou também, viu? Como? Pastor Joel levantou a mão. Eu não vi. Pastor Joel, por favor, então. E baixou, tá? Eu estou acompanhando aqui. Okay, é um prazer estar aqui com vocês, encontrar o pastor Edson. Estava ouvindo aqui a gurinha mesmo, colocando aqui no ponto uma gravação dele aí no nosso jardim de oração, acho que de 2013. Muito bem, a pergunta do pastor Quelonir, ela é profunda e também parece que ela já foi respondida aí de uma certa maneira que depende de nós e depende de Deus. Mas eu quero voltar ao que o pastor Edson disse aí numa de seus momentos na palavra, quando ele disse assim, ele citou lá aquela partícula passivadora de 2 Crônicas 7,14. Se é um condicional. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, esse texto eu acho que é uma receita para um avivamento. E o avivamento, ele começa no indivíduo. E ele não está restrito a pentecostal ou não pentecostal ou tradicional, conforme foi citado aí, mas é do indivíduo. Se o meu povo, aí depois o indivíduo na coletividade, eu acho que também os pastores, a liderança tem um papel fundamental nisto, porque são os condutores do povo. Se o meu povo, veja bem a receita, se humilhar, sem humilhação não há oração. Segundo, orar, buscar a face de Deus, que é muito mais do que apenas uma simples oração. E se converter é mudar de direção, confissão de pecados. Aí Deus promete, eu responderei dos altos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Muito boa palestra, eu até sugeria que fosse colocado no grupo a gravação, viu, pastor Roberto? Essa gravação, porque eu vou captá-la para mim. E, se me permite, eu gostaria de dar aqui um testemunho, rapidinho, que está relacionado a isso. Posso? Pastor Daniel, posso dar o testemunho? Eu era jovem ainda, estava com meus 20 anos. Meu pai bebia noite e dia, e quando ele bebia, ele ficava completamente transtornado. Um certo dia, uma certa noite, eu estava vindo de um culto numa roça, a igreja dirigia, na roça não, numa rua, no bairro chamado Santa Cruz, lá em Caratinga, e às 9 horas da noite encontrei minha mãe procurando meu pai, que já estava bêbado, sumido. E eu pedi que ela fosse para casa e eu fui procurá-lo. E entrei naqueles locais
Zona Boêmia, por ali, tudo procurando e não achava. Pelas 11 horas da noite, eu consegui encontrá-lo. E eu fui levando para casa, ele muito bêbado, quase que não estava parando em pé, cambaleando para todos os lados. E eu morava num local, quem conhece Caratinga, como o Paulinho, meu sobrinho, que é de lá, Morro Santo Antônio, depois de uma igreja que existe lá, igreja católica. E como se ele tivesse sarado momentaneamente, ele correu na minha frente que eu não tive condições de acompanhá-lo. Parece que ele foi levado por uma força superior. Eu corri e ele chegou em casa primeiro. Quando ele entrou em casa, foi à cozinha e voltou, eu me encontrei com ele na copa da casa. Ele estava com o rosto parecendo o rosto de um animal. Eu vi claramente. Eu comecei a clamar pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Eu já vinha orando. Eu era jovem, mas eu orava de madrugada, orava, cultos de oração. Eu buscava o Senhor incessantemente. E em dado momento, quando eu vi aquele rosto, parecendo o rosto de um animal, eu comecei a clamar pelo sangue de Jesus. E ele virou o rosto de mim e falou assim, não fala nesse nome. Eu entendi que ele estava endemoniado. E eu fui me aproximando dele, ele foi se afastando, e ele queria que eu calasse. No momento que eu fiquei, meu Deus, será que eu estou capacitado para orar para um endemoniado? Veio na minha mente a voz do Espírito. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, eu vi claramente, Deus é minha testemunha disso que eu estou contando aqui, quando ele começou a fraquejar. E naquele momento, como se alguém pegasse o meu braço, estendeu para a mão dele, para o lado dele, e saiu da minha boca uma ordem assim, eu te ordeno que saia em nome de Jesus. Ele caiu imediatamente, e eu ali, inebriado com o poder de Deus, ele ficou alguns segundos, talvez, no chão, e levantou dali, arrancou a camisa e disse assim, o que aconteceu? Eu vi fogo aqui dentro. Ele foi liberto por causa do poder de Deus, foi um avivamento que veio na minha vida naquele momento, porque eu já estava buscando. E isto, irmãos, eu creio que essa geração nossa de 30 anos para cá, às vezes não tem experimentado muito isto, porque falta muita oração na igreja. Quase que precisa fazer como alguém fez uma certa vez na igreja, dando um prêmio de uma televisão para quem fosse à igreja. É preciso de uma busca constante e ela começa conosco. Muito obrigado. Obrigado, Parabéns, pastor Joel. muito boa a palavra. Eu quero dar minha contribuição também. Não tem ninguém aqui. A irmã Hilda, viu, pastor? Eu falei com o senhor. Desculpe, tem a irmã Hilda, sim. Cadê a irmã Hilda? Pode falar, irmã Hilda. A paz. Eu vim a convite do irmão Paulinho, né? Como todos chamam. Eu sou pastora, sou apenas uma serva de Deus. E o que eu gostaria de falar a respeito de avivamento, com experiência própria, na minha vida aconteceu, eu digo que é referente àquele ciclo que fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque eu digo que Deus é uma pessoa, um homem ruim para me discipular, digamos assim. Porque essa pessoa cobrava de mim coisas que ele não fazia corretamente, mas passou a me incomodar, porque eu estava errada, ele também, mas ele cobrava de mim. Então eu passei a buscar na palavra de Deus o correto, passei a buscar, a me humilhar perante Deus, como diz lá 2 Crônicas 7:14. E eu pedia, Deus me limpa cada fresta do ser. E fui orando incessantemente, pedindo a Deus e buscando, né? E com isso minha vida foi se transformando. Então o que me fez reviver foi a palavra, né? E creio que hoje
julgando, mas muitos cursos hoje em dia são de prosperidade e autoajuda. E fica muito aquém a verdadeira palavra em si, sabe? Aquela palavra que te mostra que você não está sendo correto perante Deus, que você, por exemplo, não se fala mais a mentira leva para o inferno. E que quando você faz algo para querer um benefício, você não fala a verdade, você não está mentindo diretamente, mas você está ocultando, que também é uma forma de mentir para conseguir benefício. É mentira, diretamente mentira, isso também te leva ao inferno. A palavra hoje em dia não é mais feita dessa forma. E eu creio que isso também impede um avivamento na igreja. Né? Amém. Então, eu creio que existem várias formas e que Deus age individualmente também, porque quando nós somos transformados, eu ainda estou em transformação, mas eu percebo que já na volta, isso começa a interferir em outras vidas. Né? A minha própria filha chegou a contar, eu vi a mudança da minha mãe. E ela mesma já me procurou, eu também quero ir para o seminário, também quero estudar. Glória então, a Deus, Maílda. Eu creio que o avivamento ele é individual, mas interfere também quem está à nossa volta. E que isso também pode vir com a palavra de Deus, mais incisiva, né? De forma mais firme. É isso que eu gostaria de colocar. Obrigado, então, a Maílda, colocando aqui a participação humana na questão do avivamento. Eu quero dar minha contribuição, e a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que, na minha experiência que eu tenho visto e lido, porque a gente também acompanha a história de avivamentos, participei de épocas avivadas, a gente tem que fazer distinção entre duas coisas: manifestação do poder de Deus e avivamento. A manifestação do poder de Deus, às vezes, ela é pontual. Ela acontece no culto, ou então uma semana. Nessa semana existem conversões, às vezes curas, cultos animados. Isso é uma coisa. Avivamento tem a ver com aquilo que o pastor Edson colocou aqui. Um período que se prolonga dentro de uma comunidade ou a partir de uma pessoa em que existe convicção profunda de pecado, busca de santidade, busca de transformação de vidas. E aí eu acrescento anseio pela manifestação da presença de Deus, de divulgar quem é Deus, ou seja, evangelizar. Isso é que tem caracterizado os avivamentos ao longo do tempo, e não manifestações do poder de Deus num determinado momento. Avivamento é algo mais longo no tempo. Eu participei de eu estive presente em 3 épocas de avivamentos em determinados locais. Em Fortaleza, entre os anos de 1967 e 72. No Rio de Janeiro, entre 1974 e 1978. E em Brasília, em 82 e 83. Nessas 3 ocasiões, aconteceram durante esse período todo aquelas coisas que o pastor Edson lembrou aqui. Pessoas crentes confessando pecados, pessoas se arrependendo, pessoas buscando Deus e cada vez mais intensamente evangelizando. Muito disso. A cruzada de Billy Graham, que o pastor Edson falou, foi um resultado daquele avivamento. Ela já veio no meio do avivamento. Daquilo que estava acontecendo na região do Rio de Janeiro, que envolvia Assembleias de Deus e igrejas batistas. E até alguns presbiterianos, que não são muito chegados a esse tipo de coisa, porque eles confundem com emocionalismo. Então, eles têm uma certa resistência a isso daí. Os batistas eram mais abertos. Muito bem. Eu vi essas coisas acontecendo. E ali a gente percebeu algumas coisas. Tanto que a gente percebe pela história quanto eu vi acontecendo. Tem muito a ver com o que vocês lembraram, a irmã Hilda lembrou aqui agora, muitos de vocês lembraram. Alguém começou a buscar o avivamento para si. E aí a primeira lição que eu aprendo é o seguinte:
Nós não podemos fazer um avivamento acontecer numa comunidade, numa igreja, mas eu posso buscar e receber o avivamento para a minha vida. Isso eu posso. Avivamento tem a ver com todas as outras coisas que Deus faz. Tem coisa que Deus faz pela soberania dele, que ele faz independente da pessoa querer ou pedir. E tem coisa que Deus faz porque nós oramos. Avivamento é assim também. Você olhando os avivamentos da história, e um dos que eu vi, ele aconteceu sem que ninguém tivesse à frente daquilo ali. Deus quis que houvesse avivamento naquele lugar, naquela época. Mas também tem o avivamento que Deus manda porque as pessoas estão buscando. Às vezes começa numa pessoa, inflama uma família, inflama um pequeno grupo da igreja, e aquilo vai contaminando os outros. Isso também acontece. Então, a minha resposta à pergunta do pastor Cleoni é que ela é dupla. Não apenas nós somos mandados buscar, como o pastor Ronaldo colocou aqui, que a orientação bíblica é nós buscarmos, pastor João Edson, pastor Edson, etc., falaram que nós temos que buscar, mas Deus também é soberano. Se eu quiser um avivamento para a minha vida, eu recebo. Eu busco, eu tenho como buscar. Mesmo que Deus não tenha programado um avivamento para a minha região nessa época, a minha vida pode ser avivada. E talvez até da minha família. Yes. Era essa a minha contribuição que eu gostaria de dar. Pastor Juarez, cadê ele? Tá ali. Pastor Juarez, nós já são 15 para meio-dia, não sei se o irmão quer passar uma outra etapa. Sim, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de oração. Agradecer novamente ao pastor Edson por essa palavra profundamente inspiradora, desafiadora. E senão nós vamos começar a conceituar avivamento. Eu acho que todos nós temos uma consciência e um conceito individual. Mas para mim a essência, há uma essência ou há princípios, conforme o pastor Edson trouxe, das histórias do avivamento, há princípios que não mudam, que é essa consciência de Deus, a consciência do pecado, como consequência disso, um quebrantamento e uma transformação de vida, seja individual, comunitária, que se expande para a própria sociedade. Então, eu creio que seria interessante, eu gostaria de propor aqui que nós tivéssemos 15 minutos aí no máximo, para orarmos, porque eu creio que nós, pastores que estamos aqui, líderes, precisamos dessa presença sobrenatural de Deus num tempo como este. Num tempo que estamos discernindo, estamos tentando entender, e somente Deus é que pode trazer a cada um de nós o discernimento desse tempo. Pastor Edson, acho que respondeu o pastor Cleonir desde o início da sua palavra, desde o início do seu estudo, que o homem não produz avivamento, mas ele é parte, ele faz parte disso. Então, o tempo é Deus que vai definir, mas o papel da igreja, creio eu, é continuar orando tempo fora de tempo, para que a manifestação sobrenatural de Deus seja sobre nossas vidas. Então, eu queria deixar bem aberto que nós tivéssemos 3, 4, 5 orações, que tivéssemos esse tempo de quebrantamento, esse tempo de oração. Essa é uma das propostas desse momento, após a palavra e após a interação dos pastores, que nós tenhamos esse tempo. De uma forma voluntária, não vou aqui denominar nomes nem nada, mas que a gente possa permitir que o próprio Espírito Santo de Deus nos dirija e nos conduza nesse momento. Amém? Gostaria de colocar um pedido de oração nesse momento a favor da minha esposa. O nome dela é Elionai. Ela é uma mulher ativa, trabalha na obra e está lá internada. Então, gostaria de pedir que os irmãos me ajudassem em oração, pedindo a Jesus para realizar, completar o milagre na vida dela, né? Amém. Está com os rins paralisados e está precisando que voltem a funcionar, se essa for a vontade de Deus.
Amém. 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 Então, para iniciar esse momento de oração, pedir ao irmão Roberto, pastor Roberto, por favor, inicie esse momento de oração e bem lembrado. Pelo pastor Elad, que teve um problema cardíaco, está fazendo um cateterismo agora. Amém. Vamos então, vamos iniciar esse momento com esses dois nomes e depois dessa oração do pastor Roberto, por favor, se você sentir aí no coração, esteja orando, vamos ter aí 3, 4, 5 orações, conforme o Senhor nos dirigir, para encerrarmos esse tempo de comunhão. Amém, amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor falou conosco, Senhor. O Senhor nos lembrou, ó Pai, de lições tão importantes, de coisas tão importantes que precisamos, Senhor. Aleluia. Nos lembrou, meu Pai, que às vezes nós trabalhamos, Senhor, e nada acontece. Mas quando o Senhor trabalha, meu Pai, quando o Senhor faz, meu Pai, tudo diferente, Senhor. Meu Deus. Lembrou, Senhor, meu Pai, da importância de nós voltarmos para Ti, de orarmos, Senhor, de buscarmos o Senhor. Vale mais do que qualquer método, vale mais do que... É verdade, Senhor. Pai, nós temos que começar aqui. Isso quer dizer que nós não vamos fazer os outros esforços, mas quer dizer que é no Senhor que a nossa esperança está, Pai. É verdade, Pai. Venha, Pai. Senhor, e toca nossas vidas hoje mais ainda, meu Pai, que não seja só mais uma palestra, só mais um dia de conhecimentos novos ou de lembranças, ó Pai, adquiridas, Senhor, mas que seja, meu Pai, um dia de transformação, de renovação, meu Pai, que essa manhã, Senhor, venha trazer uma mudança de vida. É verdade, ó Deus. Em cada ministério aqui. Sim, ó Deus, cada igreja, Senhor, aqui representada, Senhor. Na vida de cada um aqui, Pai. O Senhor conhece, Senhor, os nossos corações. O Senhor sabe onde temos sido falhos. O Senhor sabe o quanto precisamos de nos humilhar, Pai. O Senhor sabe o quanto, às vezes, não cremos no mover do Senhor e procuramos outros lugares para nos ajudar a fazer a Tua obra, Pai. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós dependemos do Senhor. Nada podemos fazer sem o Senhor, meu Pai. Senhor. Como assim Jesus disse, nós, ó Pai, principalmente nada, meu Pai, nada do que fazemos, nada das reuniões, toda a correria, meu Pai, nada. Verdade, Pai. Não adianta, Senhor, sem o Senhor, meu Pai. Pai, eu peço perdão pelas vezes, Senhor, que, ó Pai, o esforço me tira do Senhor. Eu peço perdão pelas vezes que, ó Pai, os métodos têm me tirado do Senhor. Eu peço perdão, papai, pelas vezes, Pai. Que, ó Pai, eu tenho deixado, Senhor, aquilo que sou chamado primeiro a fazer. Atos capítulo 6, que reconheceram que a palavra e a oração é a prioridade na vida deles, Pai. Pai, perdão pelas vezes que não é assim na minha vida, Pai. Perdão, Senhor, pelas vezes, Senhor, que não é isso que nós estamos ensinando na igreja. De nós, ó Deus. Perdão, Senhor, pelas vezes que, ó Pai, não estamos, ó Pai, cientes da nossa volta para Ti, Senhor. É verdade, Pai. Perdoa, Senhor. Mas tem misericórdia, Senhor Deus. Chama pelo meu nome, o Senhor diz, nós chamamos pelo Teu nome. Oh, Deus. Humilhado, Pai, nós nos humilhamos aqui. És o nosso Deus. Pai, eu reconheço que nada posso fazer. Eu reconheço, Senhor, que, oh Pai, quase nada tem sido feito, Senhor. É verdade, Pai. Pai, sabemos que nas Tuas mãos as coisas acontecem, oh Pai, num clicar de dedo. Sabemos que aquela pessoa já está trabalhando há anos, querendo ver transformação de vida, oh Pai, o Teu Espírito transforma, Senhor, num segundo, meu Pai. Aquela pessoa é verdade, aquela Senhor. pessoa é liberta, aquela pessoa é curada, ela é salva. Sim, ó Deus, é verdade, ó Pai. Por causa do Teu poder, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã, por essa reunião. Obrigado, Pai, porque eu sei, mesmo nós sabemos que os tempos são tempos do fim, mesmo sabemos que o mundo vai de mal a pior, meu Pai. Nós podemos ter um avivamento pessoal, nós podemos ser parte também do mover do Senhor. Usa essa união entre os pastores também, meu Pai, para provocar esse avivamento, Senhor, começar nas nossas vidas, nas igrejas, Senhor, em toda a comunidade. Esse estado, aleluia, meu Pai, esse país, em todo, Senhor, o Brasil, meu Pai, pedimos no nome de Jesus.
Pai, nós cremos no poder do Senhor, nós cremos no mover do Senhor. Por isso, oramos pela esposa do Paulinho, Leonardo, meu Pai. Pedimos ao Senhor, arranja ali, Senhor, com teu poder, meu Pai. Senhor, que venha trazer a cura. Essa é a intenção do nosso coração. Esse é o desejo do teu povo aqui reunido. Nós, ó Pai, aqui ligamos aqui na terra, dizemos amém, Senhor, ao pedido do irmão, Senhor, da cura dessa esposa, Pai. Pedimos também pelo pastor Eládio, Senhor, Pai, no nome de Jesus, traga a cura sobre a vida dele. Nós ligamos aqui, Senhor, papai, nós juntos falamos amém, Pai, pela vida dele, guarda, abençoa, cuida dele. Mais uma vez, obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela instrumentalidade, Pai, por ter usado o pastor Edson ali, Pai, foi tocado quando ele falou da afronta ao seu pai, ele ficou bravo, queria até brigar, Senhor, papai, essa deve ser a nossa reação, meu Pai, mais angústia, mais fervor, mais amor, Senhor, para defender a tua causa, para amar o Senhor como nunca amamos antes, Pai. Faz isso, Senhor, brotar nos nossos corações. E obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados, papai. Perdoa pela frieza, perdoa pela falta de confiança nesse mover, Senhor. Perdoa, meu Pai, por olhar para outras saídas, para outras fontes de água, Senhor. Perdoa-nos, meu Pai. Perdoa a mim, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Senhor, bendito seja teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor a irmã Leonai, o irmão Eládio, Senhor. Pai, tu sabes que a tua serva não pode viver sem os rins. O teu servo não pode viver sem um coração bom, Senhor. Nós cremos, por isso nós oramos. Cremos no poder que há no nome de Jesus para repreender as enfermidades, para dar a vida, Senhor, ao que está morto, Senhor, para fazer funcionar aquilo que não está funcionando. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos de poder e cura, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, nos rins da tua serva. Oração do pastor Eládio, Senhor, para que ele possa, Jesus, testificar, glorificar o teu santo nome. E a tua serva, Senhor, de Jesus, viver os dias que o Senhor determinou por ela, exaltando, glorificando e testificando a tua bondade. Dessa maneira, teu nome é glorificado na terra como é glorificado nos céus. Oramos dessa manhã, Deus, para que, assim como o Senhor moveu no passado, o Senhor mova no nosso tempo, Senhor. Desmovendo, Senhor, as coisas que estão acontecendo. Temos confiança na tua soberania. E nenhum mal, Senhor, na sua força é capaz de sobrepor a tua soberania. O Senhor permite certas coisas, porque o Senhor tem controle delas. Tudo está em tuas mãos, tudo está debaixo do controle das tuas mãos. E essa confiança, essa certeza que nós temos de que nós caminhamos em vitória, porque a tua palavra não volta atrás. A tua promessa não volta atrás. E o Senhor não muda, por isso nós não somos consumidos, por isso nós não somos derrotados. Mas o Senhor conhece a sede que há em nosso coração, a fome que nós temos, Senhor. No meio dessa pandemia, Senhor, de enfermidade, também podemos dizer uma pandemia espiritual, de frieza espiritual, de distanciamento da tua presença, de rebelião à tua palavra, Senhor. Meu Deus, de amor, apego ao pecado e a superficialidade da fé que tem, Senhor, sido real no meio da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus para um avivamento no meio dessa situação. Oramos em nome de Jesus para um derramar sem medida do teu Espírito, para que as almas sejam salvas, para que haja, Senhor,
Meu Deus, libertação, haja cura, haja, Senhor, a conscientização do modo de vida, do modo pecaminoso que muitos têm vivido, Senhor, sem a tua presença. Por essa razão, o amor esfria, Senhor, e muitos têm caído. Mas tu enviaste o teu Espírito para que, através da obra dele, o teu nome seja glorificado na terra. A única maneira, Senhor, a única forma que nós temos de te glorificar é através da ação, do mover, do viver do teu Espírito Santo dentro das nossas vidas. Aviva os pastores, em nome de Jesus. Viva as igrejas, em nome de Jesus. Derrama do céu, Senhor, uma fome, uma sede, Senhor, insuperável com as coisas humanas dentro do coração da tua igreja, para que ela se converta, ela volte ao primeiro amor, reconheça que ela é a noiva do Cordeiro, e nós não podemos entrar nas bodas sujos, manchados, meu Deus, carregados, ó Senhor, debaixo de um jugo que o mundo e o pecado têm colocado sobre nós. Tem misericórdia de nós, pastores. Fala o nosso coração para que nós possamos falar o coração do teu povo. Dê a palavra, nos dê a mensagem, nos dê, Senhor, a inspiração para que nós não preguemos o que agrada, não preguemos o que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que glorifica, aquilo que exalta, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que o teu povo precisa ouvir, aquilo que os homens precisam ouvir, Senhor. Levanta, Deus, profetas dos púlpitos, em nome de Jesus. É verdade, ó Pai. Afasta, Senhor, do púlpito aquilo que tem manchado, aquilo que tem sujado, aquilo que tem contaminado a mensagem, Senhor. Amém, Senhor. Nos guarda de pregarmos o evangelho que não seja o da cruz. Jesus. Não nos deixa a ser seduzidos pela fome, pelo desejo, pela inveja do sucesso, da grandeza, Senhor, do orgulho, Senhor, que nos acompanha tão de perto. Mas que teu Santo Espírito nos dê um coração puro diante do Senhor. É verdade. Não haja em nós, Deus, uma outra fome, um outro desejo a não ser vivemos uma vida que te glorifica, para que através disso as almas saibam que o Senhor reina em nós. É verdade, O mundo tem caçoado, o mundo tem debochado da igreja, e nós somos culpados. O mundo tem debochado de ti. O nome de Jesus, da igreja, da obra, tem virado, Senhor, motivo de piada, Senhor, motivo de escárnio. E nós somos culpados por isso. Senhor Deus. E nós pedimos ao Senhor perdão, porque através do nosso mau testemunho, da nossa frieza, da nossa religiosidade, Satanás tem debochado e Satanás tem desafiado o teu nome, como se o Senhor tivesse perdido o teu poder, e se o Senhor não fosse o Senhor que é. Porque a igreja está fraca, porque a igreja está contaminada, por isso nós vemos o que nós temos visto. Tem misericórdia. Nós clamamos a Ti que tem misericórdia. Tem misericórdia. E dos céus derrama sobre nós, que os céus se abram, Senhor, sobre a igreja aqui neste lugar. Amém. Senhor, que cada servo do Senhor, aqueles que estão caídos, aqueles que estão afastados, quanta gente está desviada da tua presença, Senhor. Deus, tem misericórdia, traga o teu povo de volta para a tua noiva, Jesus. Santifica a tua noiva, santifica a tua noiva, Senhor, para que ela possa estar preparada para ouvir a voz do seu noivo, Senhor. Derrama sobre nós que nós não vivamos a história e a lembrança de um avivamento, mas que nós sejamos a história desse avivamento desses dias. Nós possamos experimentar o que os nossos irmãos do passado experimentaram, que a igreja experimentou. Que a gente não viva apenas dessa lembrança e não te busque apenas por causa dessa lembrança, Senhor, mas por causa da necessidade presente que nós temos de um avivamento em nosso meio. Glória a Deus. Tem misericórdia e nos ouve. Jesus. Abra os céus. Abra os céus. E envia o teu Espírito
Sopra o teu espírito sobre nós, para que nós possamos reviver novamente. Sim, glorificar o Pai, o Filho e o teu Santo Espírito desse tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, concordando, ó Deus, com o clamor que ora tem sido feito a Ti, Pai, quero Te rogar nessa manhã. Senhor, vem incendiar os nossos corações. Estejamos, ó Pai amado, na corrente do sopro do Espírito, Senhor. E como alguém na história, ó Deus, foi dito a respeito daquele irmão, que a sua palavra era como fogo e os ouvintes eram como palha. Incendeia os nossos corações, os púlpitos. Pai, que o Senhor possa mudar a história da igreja. Pai, que essa semana já venhamos experimentar esse fluir de Deus na vida de cada pastor, de cada ministro. Pai, que as igrejas recebam o impacto da ação do Senhor nas nossas vidas. É tempo, Senhor. Nós estamos realmente angustiados e percebemos, Pai, toda essa situação ao redor desse tempo de sofrimento, de pandemia, de falta de respostas. Pai, ajuda-nos a sermos nessa hora, ó Deus amado, as respostas que Tu queres, que sejamos a agência do céu para promover, ó Deus, a Tua glória somente. Tua glória somente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viva a Tua igreja. Senhor, nós queremos Te agradecer por esta sala Sim, obrigado, Jesus. em que os pastores têm se aproximado, Senhor. Temos nos colocado diante da Tua presença, reconhecendo a nossa incapacidade em um tempo reconhecendo as nossas limitações em um tempo reconhecemos, Pai, reconhecendo, Senhor, que nada podemos fazer de nós mesmos. Nada, absolutamente nada. Senhor, Tu estás Espírito nesse tempo falando, Senhor, de que precisamos aprender a depender totalmente da Tua graça e da Tua misericórdia. Do poder da Tua graça. Deus, obrigado pela palavra do Teu servo nesta manhã. Ajuda-nos a viver. Renova da Tua bênção sobre a vida do pastor Edson, do seu ministério e da sua família. Também, Senhor, eu quero apresentar cada igreja aqui representada, cada comunidade, cada pastor, cada pastora, cada amiga. Os que estão nessa região. Ó Senhor, temos a certeza que em algum momento Tu derramastes de maneira sobrenatural do Teu Espírito Santo, gerando avivamento em nossas igrejas. É verdade, Deus. Mas hoje nós estamos aqui pedindo que Tu reaviva do Teu Espírito Santo. Traga de novo, Deus. Derrama novamente do Teu Espírito Santo. Sim, Pai. Enche-nos mais uma vez do Teu Espírito Santo. Para que possamos responder a esse tempo de uma maneira, Senhor, em que a Tua igreja será sinal da Tua graça em um tempo como este. Por isso, abençoa. Obrigado mais uma vez. Obrigado por esse grupo que tem estado caminhando junto, independente, Senhor, da sua denominação, da sua placa denominacional. Temos entendido que o Teu reino é muito maior do que isso. É verdade. E estamos aqui reconhecendo. Estamos aqui Te pedindo perdão. Estamos aqui, Senhor, pedindo que Tu tenhas misericórdia de nós. Que possamos estar sensíveis ao Teu agir e ao Teu falar nesse tempo. Recebe o nosso louvor, nossa adoração. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.